Se assente adorando a Jesus, glorificando a Ele nessa noite. Estava ali vindo de Goiânia hoje, desde quinta-feira passada que a gente não parou. Mas pela misericórdia de Deus nós estamos aqui. E eu vinha no caminho cantando esse hino que o irmão cantou aqui nessa noite, adorando a Jesus. E eu falei, meu Deus, que coisa linda. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E Deus falava comigo acerca do culto em que Jesus se manifesta. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus morre e é de conhecimento de toda a igreja. Passa-se o primeiro dia e nada acontece. Passa o segundo dia e nada acontece. E para quem está esperando algo acontecer, ainda é normal que exista um restante de esperança. Como nós podemos ver os discípulos aguardando ali, uns com os outros entristecidos. Só que a palavra vai dizer que antes que termine esse dia, 2 daqueles que seguiam Jesus, 2 discípulos, eles se entristecem de uma forma, eles desanimam de uma forma, que eles não esperam que nada mais vá acontecer. E a palavra diz que agora eles vão retornar. Eles começam a caminhar em direção a uma cidade. Estavam eles em Jerusalém e eles partem dali em direção a uma aldeia chamada Emaús. A palavra do Senhor vai dizer que eles estão caminhando, retornando, saindo do lugar da promessa, saindo da comunhão dos seus irmãos para retroceder pelo desânimo e a tristeza que havia em seu coração. Pois bem, as notícias não eram boas. As notícias que eles tinham, a notícia que eles tinham para contar era que o Jesus, aleluia, profeta entre os homens, filho de Deus, aleluia, que caminhou e manifestou o seu poder não só na sua palavra, mas também curando e operando maravilhas agora, fora morto pelos seus príncipes, fora morto pelos seus governantes, e eles agora estão retornando, aleluia, para essa aldeia desanimada, entristecida. E a palavra do Senhor vai falar acerca desses 2 homens. É muito lindo olhar para eles e perceber que muitas vezes nós nos colocamos como esses 2 homens, porque havia uma promessa, ainda que eles não se lembrassem, ainda que eles não tivessem, aleluia, entendimento daquilo que iria acontecer e da forma que iria acontecer, havia uma promessa, que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressurgiria e estaria com eles outra vez. Só que eles não esperam terminar o prazo que Jesus deu, não. Eles não esperam nem terminar o terceiro dia. E muitas vezes nós nos comportamos dessa forma. O Senhor nos dá um direcionamento para que nós permaneçamos no lugar da promessa. Existe uma promessa para se realizar. Existe algo grandioso para acontecer. Mas nós não temos paciência para esperar. Esse momento de espera na vida do cristão é uma coisa muitas das vezes aterrorizante, principalmente para a nossa geração imediatista. Principalmente para nós que queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo agora. A palavra vai dizer que eles não esperam nem terminar o prazo. Ainda tem alguns ali reservados em Jerusalém, escondidos, aguardando, esperando que algo aconteça. Mas eles se entristecem de tal forma que eles retornam, que eles desviam do caminho que deveriam permanecer. É muito lindo ver isso, porque muitas vezes nós passamos por isso. No desespero da espera, nós queremos tomar caminhos que não é para tomar. No desespero da espera, de aguardar, de esperar algo acontecer que está fora do controle das nossas mãos, nós queremos tomar atitudes e tomar caminhos que não é para nós tomarmos. Só que a misericórdia de Deus é tão grande, cara, e sobre a vida desses homens, que eles estão retornando entristecidos e contando as notícias tristes que estavam acontecendo, se questionando um para o outro. E no meio do caminho, a misericórdia de Deus é tão grande, que o próprio Jesus ressurreto, aleluia, vai fazer parte da guerra. A palavra vai dizer que ele se achega a eles, e eles não o conhecem. Eles não reconhecem Jesus porque os seus olhos estavam fechados. E muitas vezes nós estamos tão atentos aos acontecimentos, nós estamos tão atentos às nossas aflições, às nossas angústias, às nossas tristezas, que os olhos espirituais estão fechados. Jesus até está no meio, mas ele não, aleluia, ele não se dá conta de
com ele. Por olhar muito para as aflições, por olhar demais para as notícias aí fora, nós temos visto crente andando, caminhando, falando, como se Jesus não estivesse no caminho, como se Jesus não estivesse no meio da situação. E a gente olha e fica até desesperado, porque se o crente está dessa forma, imagina quem está lá no mundo, desanimado, entristecido, com palavras desanimadoras, com palavras de murmúrio. Aleluia! Jesus está com eles, mas os seus olhos estão fechados. Não são os seus olhos carnais, eles estavam caminhando, conversando, mas os olhos espirituais estão fechados de uma forma que eles não conseguem enxergar Jesus no meio deles. Irmão, isso é muito triste. São discípulos, são pessoas que viram coisas extraordinárias acontecer, tiveram experiências com Ele, mas agora a cegueira espiritual impedem que eles reconheçam Jesus no meio deles. Aleluia! Não perca a visão do céu. Não deixe essa prova que você está passando, não deixe essa aflição fazer você não enxergar Jesus nas coisas. Podem olhar para alguns de nós e dizer: é extremista demais. Não, irmão, é porque tem gente que não vê Deus em nada. Ele recebe um diagnóstico, aí ele vem e faz campanha, Micaele, pede oração, Deus cura. Quando chega lá, o médico diz: poderia acontecer. Ele não quer dar a glória para Deus, ele não enxerga a glória. Não, foi o exame que errou. Prefere dizer que a máquina errou do que dizer que foi Deus que me curou. Eu prefiro enxergar Deus em tudo do que não enxergar Deus em nada. Irmão, eu enxergo Deus da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Tem coisa que é livramento. A gente está reclamando, mas é livramento de Deus. Quantas vezes nós saímos da nossa casa e por algum motivo nós não conseguimos chegar no horário que nós queremos, porque no meio do caminho o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda, o Senhor nos impede de viver algo terrível. Mas nós não conseguimos enxergar Jesus na situação. É triste crente que perde visão. E crente que perde visão geralmente está no caminho que não deveria estar. Mas a misericórdia do Senhor é tão linda que Jesus desce para caminhar com eles. E Jesus começa a questionar e dizer assim: do que é que vocês estão falando? E deixa eu perguntar, por que é que vocês estão tão tristes? A palavra diz que eles começam a dizer: tu é de fora, tu é estrangeiro, que não sabe o que está acontecendo. Desceu no meio de nós, caminhou no meio de nós um profeta, usado com poder e autoridade. Aleluia, os nossos príncipes o mataram. O nosso mestre foi morto. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, e Jesus está escutando eles contar a história dele mesmo. E eles começam a dizer, porque, aleluia, é muito triste ver alguém pregando a palavra como se ela fosse uma grande mentira. Coisa linda é ver alguém pregando e falando de Jesus quando realmente acredita naquilo que está falando. Eles estão contando a história, estão dizendo: até que umas mulheres foram lá no sepulcro para ver, disseram que viram ele, disseram que ele ressuscitou. Depois saíram uns também atrás para ver, só que eles nem ficaram para receber a resposta. Pedro sai correndo para o sepulcro quando as mulheres chegam, e ele nem fica para saber o que aconteceu de verdade. Estão tão desacreditados, tão distantes da promessa, tão distantes do Espírito, aleluia, que eles não conseguem esperar, não conseguem ver, não conseguem acreditar, aleluia. E Jesus começa a falar e dizer: vocês são loucos. Começa a pregar para eles, desde a época de Moisés, tudo que se falava acerca dele, ele começa a dizer. E de repente a conversa é tão boa, porque ouvir Jesus falar é tão bom, que às vezes a gente nem percebe o tempo passar. É na oração, quando a gente dobra o nosso joelho, e de repente você não tem muitas palavras para dizer, mas o Espírito começa a ministrar no seu coração. A conversa com Jesus é tão boa, que nós não percebemos nem o tempo passar. A palavra vai dizer, Gabriel, que agora eles já estão chegando na aldeia. E olha que a aldeia ficava cerca de 60 estádios longe de Jerusalém. Aí eles olham e a palavra diz assim: e Jesus fez como que ia para longe.
Sabe por quê? Porque Jesus estava esperando o convite para começar o culto. Olha que coisa linda. O Espírito Santo não é invasor. Jesus não invade a vida de ninguém. Mas ele espera ser convidado. Aí eles olham para Jesus e dizem assim: olha, fica conosco, porque já está tarde, o dia já descaiu. Come conosco, assenta conosco. Que coisa linda, porque Jesus gosta, irmão, de permanecer onde ele é bem-vindo. Aleluia. Nós fazemos convite para tantas pessoas e muitas vezes, em muitos cultos, esquecemos de convidar Jesus. Tem culto que a gente faz, tem reunião que a gente faz, tem aniversário de crente que faz, que não ora. Por que não convida Jesus para o culto? Não convida Jesus para dentro da casa. Aleluia. Então faça um convite para Jesus participar desse seu culto hoje. Aleluia. A palavra vai dizer que eles convidam Jesus. Convida Jesus para morar na tua vida. Convida Jesus para participar dos teus projetos. Ainda que as notícias não sejam boas, ainda que as coisas não estão indo como deveriam ir, segundo o seu entendimento, a sua vontade, mas convida Jesus. Convida Ele para participar dos seus sonhos. Convida Jesus para participar do seu casamento, porque Ele fica feliz em atender o convite, irmão. Coisa boa é receber Jesus bem na casa. Quem é que não se lembra, irmã Natália? Mas Simão convidou, Jesus convidou, mas não deu honra para ele dentro da casa. Bem como Zaqueu não convidou. O próprio Jesus disse: eu vou entrar na tua casa, vem depressa. Mas Zaqueu recebe Jesus com alegria. Jesus é convidado para o culto. A primeira coisa que acontece num culto em que ele vai se manifestar é que ele é convidado para o culto. Dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos. Eles estavam orando num único propósito e convidando: venha sobre nós a promessa, derrama sobre nós, aguardamos a promessa. E de repente ouviu-se um som como de um vento veemente, impetuoso, e tomou toda a casa. Aleluia. Ele se manifesta quando ele é convidado a participar do culto. Nós podemos esquecer de tudo, só não podemos esquecer de convidar Jesus para o culto. Não podemos esquecer de fazer o convite para Jesus, porque a pessoa principal desse culto é Ele. Aleluia. O convidado principal deste culto é Ele. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e exaltação. Aí eu dizia: Jesus, e aí? Aí o Senhor me fez entrar na história. Imagina você, Jesus assentado com aqueles dois, olhando para eles. Quem sabe olhando e pensando: tantas vezes eu assentei com vocês, vocês me viram operar tantas coisas e agora não me reconhecem. Só que no meio do culto, aleluia, em que Jesus se manifesta, há 3 coisas que acontecem. Eu falei: é mesmo, Jesus? E Deus começou a ministrar o meu coração acerca do versículo 30. Imagina você, Jesus assentado na mesa com esses 2 discípulos. E de repente, aleluia, ele começa a fazer algo que ele era acostumado a fazer. A palavra diz que ele senta à mesa e toma o pão. Agora imagina você, que enquanto eles conversavam, as mãos de Jesus provavelmente estavam encobertas. Mas no momento em que Jesus toma o pão, agora eles olham para Jesus diferente. Porque não é um homem estrangeiro. Peraí, não é alguém desconhecido. Nas mãos dele tem marcas. Essas marcas, aleluia, elas nos referem à cruz. Peraí, ele não é um desconhecido, ele tem sacrifício nas mãos. E a primeira característica de um culto onde Jesus se manifesta é o sacrifício. Irmã Natália, mas nós não podemos fazer. Não, eu e você nunca seríamos capazes de dar o sacrifício. Mas no culto em que nós oferecemos a Jesus, precisa ter sacrifício de adoração. Aleluia. Precisa ter, aleluia, quebrantamento. Sacrifício não é nada mais, nada menos do que oferecer a Ele
algo que te custe. Então eu sei que custou sair da tua casa hoje. Eu sei que custou talvez deixar uma situação lá difícil para vir até aqui adorar. Aleluia, mas eu quero te dizer nessa noite que valeu a pena, porque o sacrifício que você veio oferecer ao Senhor nessa noite vai fazer Ele se manifestar nesse culto. Orabaia. Culto tem que ter adoração. Irmã Natália, são cantar louvores, mas nem todo lugar que é cantado louvor tem adoração. Adoração não é especificamente o sacrifício de louvor, não é especificamente ligado ao instrumento que toca, ao microfone que ecoa a voz. Não. Não é sobre algo externo, é sobre algo interno. É sobre aquele culto racional que eu e você viemos oferecer para Ele. Aleluia. É sobre a oração que você fez quando você chegou aqui nesse culto, que só você e Deus sabe. Aleluia. Quando eles olham para as mãos, eles enxergam sacrifício. Então tem que ter sacrifício, tem que ter adoração. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que Ele partiu o pão, e no partir do pão Ele se faz conhecido. A segunda característica de um culto onde Jesus se manifesta é que há comunhão. Se não houver comunhão entre nós, não tem manifestado o Espírito Santo. Aleluia. Não adianta pensar que existe rixa, aleluia, no meio da igreja e o Espírito Santo vai se manifestar, que Deus vai... Não vai acontecer. Porque a palavra diz que se você tiver algo com seu irmão, nem oferta, deixa a tua oferta, vai lá, conserta com ele, abraça ele, entra em comunhão com ele, aí depois você vem e oferece a sua oferta. Se você não estiver bem com a sua esposa, nem a sua oração não é ouvida no céu. Então é necessário que haja comunhão entre nós. Nós temos andado por aí, nós temos enxergado irmãs que não se falam, lideranças que não se falam, aleluia, rixas mal resolvidas. E o Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite que haja comunhão no meio de vós. A palavra vai dizer: e se nós andarmos na luz como Ele está na luz, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Comunhão é primordial para Jesus se manifestar. Comunhão é primordial para Jesus se manifestar. Aleluia. Primeiro mandamento: amar a Ele sobre todas as coisas. Segundo, ame o teu próximo como você ama a ti mesmo. Tem que haver comunhão. Comunhão com a igreja, comunhão com seu pastor, comunhão com a sua liderança, comunhão com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos. Tem que haver comunhão no meio de nós. Aleluia. E aí existe comunhão no partir do pão. E a terceira coisa que tem num culto onde Jesus se manifesta é o pão. E quando fala de pão, fala de palavra, de alimento. Aleluia. Não pode faltar palavra nos nossos cultos. Ainda que seja simples, mas não pode faltar a palavra. Eu prefiro muitas vezes que seja lida a palavra, que seja uma palavra simples, de fácil entendimento, do que as pessoas inventarem tantas formas, aleluia, tantos atributos do mundo, aleluia, para poder envolver o povo em algo que não seja puro e verdadeiro quanto a palavra. Trocam a palavra por tudo. Trocam a palavra por um culto cheio de louvores. Às vezes a gente chega, alguém olha e diz: ó, tem 5 minutos, tem como você dar uma saudação aí? Porque hoje foi tanto poder que não tem tempo para a palavra. Irmão, eu não quero estar num culto desse. Para mim, culto tem que ter palavra. Os louvores somos nós entregando ao Senhor sacrifício, mas a palavra é Deus falando conosco. Se não tem palavra, o povo não é alimentado. Se o povo não é alimentado, sai desnutrido, sai do mesmo jeito que entrou. Então tem
que ter palavra para que haja manifestação da presença dele. Esse negócio de só manto, só fogo. Aqui não tem não, irmã Natália, eu sei. Tem andado nos adetaques por aí, irmão. O povo vela pela palavra. Porque é a palavra que liberta, a palavra que transforma. A palavra que enche os nossos corações. A palavra vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Rabaiaçúria, e a gente perece se a gente não conhecer as escrituras. Então toda a base que nós temos no reino de Deus está firmado na palavra. O culto que não tem palavra, irmão, é difícil Jesus se manifestar. Mas eu louvo ao Senhor, porque ainda que não haja muito movimento, nós ainda temos o coração firmado na palavra. Nós ainda, aleluia, nós rejeitamos aquilo que é do mundo. Nós rejeitamos as mandrágoras, nós rejeitamos os enfeites que têm tentado roubar o lugar da palavra. Mas nós aceitamos de boa fé a palavra vinda do trono de Deus, que por muitas vezes pode não falar aquilo que nós queremos ouvir, pode confrontar nossa alma de forma que nós saiamos até cabisbaixos, pensativos, aleluia, confrontados por uma verdade que é liberada sobre nós, mas ainda assim nós preferimos a palavra. Para Jesus se manifestar tem que ter palavra. Eu fico preocupada demais com a minha geração. Uma geração que não gosta de orar. É verdade, irmão. Nós estávamos aqui no culto de oração. Toda última segunda-feira do mês eu estou aqui orando. Pastor Gils, pastora Dorcas estava aqui. Alguns irmãos também. Mas nós notamos que poucos jovens aparecem nesses trabalhos de oração. Não gosta de orar. E para piorar, não gosta de Bíblia. É tanta barbaridade que eu estou ouvindo gente pregar por aí, falando tanta coisa, inventando tanta coisa, usando tanta palavra bonita, a psicologia diz daquilo, mas não pega a palavra como ela verdadeiramente é. E quando eu entendo que não é sobre mim, a minha capacidade, não é sobre o talento que há na minha vida, mas é sobre o poder que há nessa palavra, quando ela é liberada sobre a vida de alguém, eu não troco isso por nada. Mas nós não vamos nos desapegar dos marcos antigos. Nós não vamos abandonar a palavra da verdade. Nós não vamos deixar de ser alimentados, aleluia, pela palavra da verdade. Nós não vamos nos contentar com fast food. Nós não vamos nos contentar com miojo. Eu pelo menos odeio miojo, irmão. Não gosto de jeito nenhum. Eu prefiro ficar com fome do que comer miojo, porque não sustenta. Aí a gente vê um povo desnutrido de palavra, que acredita em tudo que fala. Já foi dito aqui nessa noite, em tanta profetada. É tanta coisa, é tanto voto disso e daquilo. É muita coisa, é muita coisa. Vale do sal, é não sei o quê. Quebra de maldição, do lenço, do não sei o quê. É tanta coisa para substituir a palavra, para substituir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que realmente faz a diferença. Só que eu louvo ao Senhor nessa noite, porque nesse culto nós já podemos ver sacrifício de adoração. Enquanto cantávamos louvores, a presença de Jesus já começava a se manifestar no nosso meio. Nós podemos ver comunhão entre os irmãos, quando alguém é recebido com carinho no meio de nós, como alguém decide ficar no meio de nós, porque enxerga que nós não somos separatistas, não, nós somos uma família, e no nosso meio há comunhão verdadeira. Aleluia. E eu louvo ao Senhor, porque nós ainda preferimos ficar com a palavra. A palavra diz que eles o conheceram no partir do pão. Tudo isso aconteceu em talvez menos de minutos. Em poucos minutos acontece um culto desse. E um culto onde Jesus se manifesta. Porque agora os seus olhos são abertos. E eles enxergam Jesus. A presença de Jesus é manifesta no meio deles. Agora os olhos deles voltam a enxergar a Jesus.
Agora os olhos deles voltam a enxergar a verdade e o caminho. É acendida a chama nos corações, confirmada a chama no coração deles. A palavra diz que Jesus dali desaparece. Você pode até pensar, foi só mais um culto, não aconteceu muita coisa, mas o céu reservou uma chama que vai queimar no teu coração, de forma que agora esses homens não estão mais preocupados como outrora, pastor, com a luz que acabou, com o sol que já se pôs. Não. Agora a verdadeira luz se manifestou a eles. E ainda que seja noite, a palavra vai dizer que imediatamente eles se levantam para retornar a Jerusalém. É isso aqui que eu acho lindo. Tem gente que sai do culto aí você diz assim: o que foi que Jesus falou? Não sei, minha irmã, foi tanto poder de Deus que eu não vi nada. Eu não quero ir num culto desse, irmão. Eu quero ir num culto que tenha resultado na minha vida. Veja bem que ao manifestar da presença de Jesus, por causa do sacrifício, da comunhão e da palavra, agora os homens se levantam com a atitude de retornar ao caminho da promessa. É acesa a chama nos corações, é confirmada, porque eles olham um para o outro e começam a dizer: porventura não queimava os nossos corações enquanto ele falava. A chama é confirmada pela presença. A chama de alguém que saiu de lá e chegou aqui é confirmada pela presença dele, que é manifesta no nosso meio. Alguém entrou aqui desanimado, entristecido, cabisbaixo, mas não vai sair daqui do mesmo jeito. Por quê? Porque a presença dele vai queimar outra vez os corações. Então recebe renovo. Que os seus olhos espirituais sejam abertos nessa noite. E mesmo que hajam notícias ruins, e ainda que hajam perseguições, aflições, afrontas, que o teu coração queime outra vez. Retorne a Jerusalém. Os olhos são abertos. E quando nós enxergamos Jesus, quando Jesus está à nossa frente, não tem nada que possa nos parar. Não tem prova, não tem enfermidade, não tem câncer, não tem paralisia, não tem, irmão, não tem dívida, não tem processo, não tem homem grande, não tem quem possa contra nós, se nós estivermos com a fé firmada em Cristo. Aleluia. Então nessa noite eu quero te convidar a adorar o Senhor comigo. Feche os teus olhos. Eu creio no nome de Jesus que aquele que chegou aqui desesperançoso não vai retornar da mesma forma. Porque agora a presença de Jesus que alcança a tua alma, o teu coração, te fará ter visão outra vez e retornar ao caminho da promessa, porque algo grandioso te espera em Jerusalém. E você não pode andar perdido no caminho de Emaús. Você não pode andar, aleluia, de qualquer forma. Você não pode se dispersar da promessa que está para acontecer. A misericórdia dele é tão grande que Jesus desceu aqui hoje para nos ensinar a cultuar. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, toma a tua casa nessa noite. Espírito Santo, toma o violão aí, meu filho. Oh glória a Jesus. Eu sei que você entrou aqui nessa noite com uma petição para fazer ao Senhor. Ninguém vem para a quinta profética sem propósito. Não. Eu sei que você chegou até aqui com um propósito no seu coração. E eu quero te convidar a apresentar esse propósito diante do Senhor nessa noite. Aleluia. Oh glória, divino companheiro, Espírito Santo de Deus.